Essa é uma aula que eu vou dar de 50 anos, que é uma aula sobre prosperidade, sobre investimento, sobre recomeçar, começar a investir, que nunca é tarde, né? Enfim. E aí resolvi fazer isso no dia do meu aniversário, que hoje eu estou completando 50 anos, né? Então, e muitos recomeços na minha vida também, muitas coisas que eu tenho feito novos, né, novas coisas na minha vida. Então, como eu já trabalho com essa parte de investimento, e muitas pessoas já me procuram, me perguntando se ainda dá tempo de começar a investir, se ainda dá tempo de começar a, a fazer coisas novas, fazer investimento novo, se planejar para um sonho, se planejar para uma aposentadoria. Então, assim, eu como tenho essa questão de estar sempre recomeçando alguma coisa, né? Eu acho que eu nunca tive medo de recomeçar alguma coisa, sempre tive muita coragem de fazer isso. E não é fácil, né? Porque a idade vai chegando, a gente vai começando a ficar mais tenso aí, né? Saber se vai dar certo algumas coisas, mas eu acho que tudo vem, né? Primeiramente da cabeça. E aí, o que eu digo, ah, tô com seus presentes, é verdade, bom. Coloquei, ó, prestigiei, brincos, colares. E que eu acho que é o importante mesmo, a gente saber que a hora melhor de começar é agora, né? Então, eu vou colocar aqui uma apresentação que eu fiz, uma apresentação simples, uma apresentação. Peraí, que tem gente entrando aqui. Uma apresentação simples, uma apresentação para comemorar realmente essa nova etapa da minha vida, porque assim, foi tão esperada por mim essa nova etapa de 50 anos, parecendo assim que estou virando uma chave aí na minha mente, porque 50 anos, né, a gente não se faz toda hora. Então, assim, acho que. Aí eu fiquei para, vou fazer essa aula, mas a minha intenção mesmo é passar um pouco das coisas que eu vivi, das coisas que eu estou vivendo, e, e simplesmente para poder mostrar para vocês que dá tempo, sim. Investir é um ato, né? Planejar é um ato de força de vontade, né? Eu já bati cabeça há muito tempo, mas eu assim, durante muito tempo, mas eu acho que é quando a gente persiste, a gente realmente consegue aí estar realizando o que a gente quer realizar. Então eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês. E é o tema que eu peguei aqui sobre essa aula foi prosperar aos 50, né? Reorganizar sua vida financeira, replanejar sua aposentadoria e o mais importante, investir nos seus sonhos. Então, esse foi o tema que eu escolhi, né, justamente porque eu estou com 50 anos, né? E muitas coisas eu tive que reorganizar, replanejar, né? Porque muitas coisas na minha vida mudou também, principalmente essa parte mais profissional, né? Então, assim, eu tenho realmente me reinventado, né, para fazer as coisas que eu gosto, para fazer as coisas que eu amo. Então, ó, quem está entrando aqui no Instagram, entra no link da bio, que eu estou fazendo essa aula no Zoom. É, e assim, é reinventar realmente, e aí eu falei, poxa, por que não, né? Convidar, chamar outras pessoas para dizer, pô, dá tempo de fazer o que você quiser, tudo tá aqui na mente. Eu falo assim, pô, foram 50 anos, eu acho que 20, né? A gente vive meio na adolescência, meio deixa a vida me levar. Então, de experiência mesmo, pegar de 20 para 50, são 30. Então, quer dizer que eu tenho muitos anos aí pela frente, já com muita experiência para fazer acontecer tudo na minha vida. Então, esse convite que eu faço para as pessoas que estão aqui, ou para as pessoas que vão assistir no gravado, é que comecem, né? Comecem a reorganizar ou organizar agora a sua vida, ou comece a planejar a sua aposentadoria, nem que agora, nesse momento, e comece a investir nos seus sonhos, que é o mais importante. Né? A gente tem que ir correr atrás dos nossos sonhos. Quem sou eu? Né? Sou apaixonada por ajudar as pessoas a terem uma vida próspera e até
eu estou fazendo esse movimento na minha vida, na minha carreira, justamente para poder ajudar mais pessoas, para poder estar me ajudando e poder ajudar as pessoas também que querem ter uma vida próspera, que querem, estão buscando realmente fazer algo diferente, né? Fazer algo assim que vá ajudar a prosperar. Então, eu já estou nesse mercado há mais de 25 anos, passei por vários bancos, como Real, Personalité, Unibanco, Santander. Hoje eu estou atualmente na XP Investimento, né? Então, estou atuando mais fortemente como planejadora financeira, mas minha especialidade é investimento, tá? Então, tem muitos anos que eu já trabalho com investimentos, então eu quero muito passar para as pessoas, né, o jeito mais simples de se investir, né, sem complicar. E eu sou graduada em administração de empresas, né, pós-graduada em gestão de negócios pela FGV e tenho a certificação da CFP, que é uma certificação de planejador financeiro internacional. Enfim, por isso que eu estou atuando nesse momento como planejadora financeira também. E aí eu começo, né, convidando vocês a entender, né, perguntar para vocês se vocês sabiam, né, que mais de 78% dos brasileiros estão endividados, ou seja, tem algum tipo de empréstimo no mercado, né? Que 50% não vai ter nenhum recurso para se aposentar quando chegar a hora. E apenas 1% vai realmente conseguir se aposentar com o mesmo padrão de vida que tem atualmente. Então, assim, são dados alarmantes, né, que a gente vê, e isso me fez virar uma chave, né, repensar, né, eu sou uma pessoa que gosta muito de viver, viajar, curtir a minha vida, mas eu acho que é muito importante que a gente, né, faça as melhores escolhas para poder viver e também ter uma vida confortável lá na frente. Então, assim, são números alarmantes e que, imagina, 1%, né? 1% apenas vai ter o mesmo padrão de vida do que o atual. E aí eu pergunto para vocês onde vocês estão, né? Onde que vocês se encontram nessa estatística? Se você está dentro do 1% ou está dentro do 99% que não vai conseguir se aposentar com o mesmo padrão de vida que você tem hoje, né? Ou simplesmente não vai conseguir nem se aposentar. 50% não vai ter nenhum recurso para se aposentar, nem pelo INSS. Já não vale nada, né? E aí eu te pergunto, onde você quer estar? Eu acho que é uma das perguntas uma pergunta muito importante que a gente tem que se fazer, onde a gente quer estar nos próximos, né, nos próximos anos aí. Onde que a gente quer estar daqui 10 anos, 20 anos, fazendo o quê? Como que a gente quer estar? E aí eu falo que não é simplesmente somente na parte financeira, é também, né, pensando muito nas outras áreas da nossa vida, saúde, né, bem-estar, forma física, é tudo um equilíbrio que a gente tem que pensar, né? Onde que a gente quer estar. Então é muito importante que a gente faça essa pergunta, porque isso que vai nos mover a querer fazer algum tipo de mudança, porque planejar não é nada fácil. E aí a reflexão que eu peço, né, que todo mundo que está aqui faça você está feliz com a sua vida financeira hoje? Você está feliz com a sua vida hoje? Né? Você curte sua vida hoje da maneira que você gostaria de curtir? Você consegue pagar todas as contas e ainda realizar seus projetos de vida? Né? Você ganha mais do que gasta ou está gastando mais do que ganha? Né? Você consegue se permitir a fazer aquela viagem dos seus sonhos sem se endividar, ou se permitir, às vezes, você mesmo não tem até o recurso, mas não se permite fazer porque acha que o dinheiro vai acabar, ou enfim, porque tem os dois lados da moeda também. Né? Você tem uma reserva para os imprevistos, né? E se acontecer algo, né, que possa, né, impactar como a gente viveu a pandemia, né, que muitas pessoas passaram bem apertado. Você tem, né, alguma reserva para um imprevisto? A pandemia foi um caso extremo, mas tem outros imprevistos. E se você continuar como está, como é que você vai estar daqui 10, 20, 30 anos? Você já se perguntou, você já pensou nisso? Né? Porque quando a gente começa a refletir sobre essas questões, a gente começa a querer realmente mudar, né? A gente começa a querer ver realmente como que a gente está, né? E como que a gente quer estar.
Então, é muito importante que essas reflexões sejam feitas sempre, né, para que a gente consiga querer mudar, né? Querer mudar realmente de nosso estilo de viver. Não é deixar de viver, é mudar o estilo, de ter um estilo mais bem planejado e poder viver tudo que a gente quer viver, né? Independente de quantos anos você tem, de como você está agora. Se você quer começar agora, você pode começar, tá? Então, é muito importante isso. E os erros mais comuns, né, que eu tenho visto, que eu vejo muito nos planejamentos que eu faço, primeiro a pessoa não investe, porque ela sempre fala que nunca sobra nada para investir, né? Então, assim, e nunca vai sobrar nada se você não separar o dinheiro do investimento antes de qualquer coisa. Antes se você não definir que você quer investir, você não vai investir nunca. Essa é uma questão que é sim, não, não tem jeito, a não ser que seja aquela pessoa que é muito também assim, ó, que não quer, que só economiza, 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 né? Então, é muito importante você saber que tem que começar a investir, tá? Investir é um ato de iniciar. Comece a investir com o que você tem, tá? Gastar mais do que ganha é outro erro muito comum, né? A gente gasta o que a gente não tem, ignora as pequenas despesas, não economiza nada, né? Acha que vai gastando, compra aqui, compra ali, sai gastando, e aí quando você chega no final do mês, a conta não fecha. Tem um alto custo de vida, que é um grande problema, assim, o custo de vida das pessoas é algo que é o pior, é uma das piores coisas que a gente pode, que a gente vê num planejamento mal feito, né? Quando as pessoas começam a aumentar demais seu custo de vida, não sobra dinheiro para viver a vida dela, né? Então, ela tem que sempre ficar ali pagando conta da vida que ela escolheu para ter, né? Faz escolhas não saudáveis, que é compras impulsivas, enfim. E ignora, né, tributos, taxas, aí toma empréstimo para comprar um carro, toma empréstimo para comprar uma casa, toma empréstimo para isso, e isso daí acaba, né, sendo um grande problema para nosso, nosso, a nossa receita que a gente faz. Assim, a maioria das pessoas, 30, pra você ter ideia, 30%, 20, 30% vai embora com juros, tributos e taxas. É alarmante também, né? Ver porque as pessoas acham que assim, a parcela cabe no meu bolso, eu vou fazer. Então, cuidado, que esses são os erros comuns, né, das pessoas que não conseguem fazer um bom planejamento e que não vão fazer um bom planejamento. E aí eu te falo, a única escolha, né, a única escolha, o que você precisa, a única coisa que você precisa para fazer um bom planejamento, para mudar de vida, para mudar, né, do que você vive hoje, a única coisa é isso aqui, ó, decisão. É você tomar a decisão de querer mudar. Porque realmente não é algo fácil, é algo muito complicado, muito difícil. Mas é igual emagrecer. Quando você toma a decisão de emagrecer ou mudar de estilo de vida, que é algo muito difícil também, mas quando você toma, as coisas vão, né? As coisas vão e você consegue ali mudar seu estilo e começam a, porque tem algo maior que te move. Então, tome a decisão. E você só consegue tomar essa decisão se você tiver, é, se você tiver algo que te mova para tomar essa decisão, algo maior. Por isso que eu falo que a gente precisa ter sonhos, a gente precisa ter objetivos. Agora, a boa notícia é que ainda dá tempo. Não importa que idade você tem, que idade você está, tá? Ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de fazer as mudanças que você precisa fazer. Eu tenho feito mudanças radicais profissionalmente, né? Fazendo mudanças de projetos profissionais da minha vida, né? Tenho me desafiado todos os dias a entrar em lives, a entrar e fazer aulas, né, fazer mentorias, eu tenho né, me desafiado o tempo todo, porque eu quero realmente mudar, meu objetivo de vida é um objetivo de ter uma flexibilidade geográfica,
né? Além da flexibilidade, da independência financeira, eu quero ter uma independência geográfica também, poder estar onde eu quiser. Hoje eu estou em Salvador, estou fazendo essa live do meu aniversário aqui em Salvador. Mas é muito importante que a gente tenha esse sonho em mente, porque eu só estou sendo movida para fazer tudo isso porque eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de morar na praia, de daqui 5 anos, né, ou menos, né, tá ali numa, numa situação tranquila. Então eu tenho um sonho, então eu tenho buscado isso, né? Eu tenho buscado isso profissionalmente, e tenho buscado também fazer planejamentos da minha vida. Então dá tempo, gente. Agora, se está tudo bem com sua vida, se você acha que não precisa mudar nada, né? A única coisa que você precisa fazer realmente é nada, né? Está tudo lindo. Se você fez aquela reflexão, falar, botou sim em tudo, né? Então, você não precisa fazer nada. Mas se não tá, se você quer prosperar, se você precisa prosperar, se sua vida não está do jeito, ainda do jeito que você gostaria que tivesse, você vai ter que discordar dos atuais padrões, comportamentos que você tem tendo financeiros. Então, você precisa avaliar isso. Você precisa olhar para dentro de si e ver, não está legal. Eu preciso mudar. Ou é a renda que está baixa e você quer aumentar e você tem que vai buscar aí por né, novas fontes de renda, ou é seu planejamento, ou você realmente está com custo de vida muito alto, tem que rever isso daí, ou está gastando demais, você até ganha bem, né, e está gastando demais, enfim. Você tem que olhar e ter a clareza da sua vida hoje. E sem clareza, eu só te digo o seguinte, você não vai para lugar nenhum, tá? E o que que acontece? Você precisa, depois disso tudo, executar, tá? Executar. Eu coloco aqui que o nosso cérebro, ele está, né? Ele quer poupar sempre energias, né? Ele quer poupar a nossa energia para que a gente não saia da nossa zona de conforto, né? Então, ele fala assim, ah, não, não mexe com isso não, fica aí onde você está, que está tudo bem, você vai viver sua vida, né? Vai deixa minha vida, não sei nem quanto, muita gente fala assim, não sei nem quanto tempo eu vou viver ainda, a vida é muito curta, e se eu morrer daqui uma semana, um mês, e se você não morrer? E se você viver até 100 anos? Então, existem os dois lados da moeda. Então, o nosso cérebro, ele quer economizar, ele não quer que você saia dessa zona de conforto. Então, o que eu te digo é o seguinte, saia da zona de conforto. E geralmente a gente sai da nossa zona de conforto quando? Quando algo muito grave acontece. Né? Por exemplo, em relação à saúde, a gente sai da nossa zona de conforto no momento em que algo muito grave acontece com a gente e a gente fala, preciso mudar minha alimentação, preciso mudar meu estilo de vida. Né? E com as finanças, quando você percebe que o dinheiro vai acabar, ou que você entrou numa crise, ou que um imprevisto aconteceu e que você não tem dinheiro para. Não tem dinheiro para poder se manter, e aí você vai ter que mudar ou de profissão, ou algo no seu trabalho que está te incomodando muito, 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 e você fala, eu preciso mudar de trabalho, eu preciso ir para outro lugar, não é? Então, esses momentos que nos tiram da zona de conforto e a gente tem e nos impulsionam para ir em direção ao que a gente tem que ir, né? Então, o convite que eu faço para vocês, olhem, né? Saiam da zona de conforto e busquem o que traz felicidade para vocês, o que traz realmente boas coisas, né? A vida é muito curta. Eu falo assim, gente, eu sou um amante da vida, tá? Por isso que eu tô falando isso tudo. Eu adoro viver, eu adoro curtir a minha vida, eu adoro ser feliz. Então, assim, eu sou igual uma metamorfose ambulante, estou sempre mudando. Por quê? Porque eu quero viver, eu quero sempre ser feliz. Então, façam as mudanças que têm que ser feitas na vida de vocês. Não deixe que a vida fique ali morna. Né? A gente não nasceu para a vida morna. A gente nasceu para uma vida abundante mesmo, próspera, né? E ter realmente uma vida, né, boa, né? Como quando a gente sempre que a vida que a gente quer ter. E é possível a gente ter. É só dá trabalho, mas dá para a gente ter. E a escolha é sua, né? A vida que você quer ter, a escolha só pode ser sua. Porque, assim, ó, eu gosto muito dessas duas frases.
que onde a gente está hoje é fruto das escolhas que a gente fez no nosso passado. Então, tudo que a gente fez de escolhas nos trouxeram hoje, né, na nossa vida que a gente vive hoje. E onde a gente vai estar no futuro será fruto das escolhas que a gente vai fazer hoje. Então esquece, né? Esquece ali o que a gente fez no passado, tá tudo bem, né? Já fizemos as escolhas, já nos trouxeram aqui. Mas se você não está satisfeito e você quer mudar e você já vislumbra uma vida lá na frente, tudo que você plantar hoje, tudo que você fizer a partir de hoje, vai te levar no futuro, vai te levar para a vida que você vai ter daqui 5, 10, 15 anos. De todas as áreas da sua vida. Essa matemática, gente, ela fecha, viu? Então, pensem muito nisso, nessa escolha, na escolha que você vai fazer, né? E isso é uma mudança de hábito, né? E aí, quando que você sabe qual que são os bons hábitos e os maus hábitos? Os bons hábitos é tudo aquilo que exige esforço seu agora, né? E vai te dar conforto depois. Então, aquilo que existe um sacrifício, um pouco de sacrifício, né? Não precisa também se matar de sacrifício, mas existe um pouco de sacrifício hoje, né? Mas vai te dar muito conforto depois. E os maus hábitos te dá conforto agora, mas vai exigir muito de você lá na frente. E aí vale para também todas as áreas da nossa vida. Eu gosto de falar como que a financeira é a pioneira, porque quando a gente está mal financeiramente, as outras áreas da nossa vida, queiram ou não, elas não ficam bem também. Elas ficam mal. As outras áreas das nossas vidas ficam ruins, porque a parte financeira mexe com todas as áreas, né? Então, é a primeira que a gente tem que olhar, né? Porque a própria saúde, ela se vai, né? Se vai embora se a gente não está bem financeiramente, muitas vezes. Então, olhem para a vida de vocês financeiros e criem bons hábitos financeiros a partir de agora. É muito importante, né? E aí olhem também para a parte de saúde, né? Da outra parte, porque também isso vale para essas áreas também. Então é muito importante que você veja, né? Que você olhe para esses hábitos e comece a mudar agora. Dizem que quando a gente faz 21 vezes a mesma coisa, né? Durante 21 vezes não. Durante 21 dias a mesma coisa, a gente muda o hábito, consegue mudar o hábito, não sei, né, gente? Mas dizem que 21 dias sem parar. Então, vamos começar a fazer isso durante, né, um tempo, que depois começa a ficar mais fácil. Toda mudança de hábito no início é difícil, mas depois elas ficam mais simples, tá? E aí, o que fazer, né? O que fazer? Gente, quem está entrando aqui no Instagram, eu estou no Zoom, numa aula, dando uma aula no Zoom, e o link da aula está na bio. Então, se você quiser entrar, é só ir no link da bio, clicar lá que já entra aqui no Zoom, tá? E o que que a gente precisa fazer, além de decidir mudar? Definir as prioridades. Quem não tem prioridade não vai para lugar nenhum. Quem não tem objetivo, quem não tem meta, não vai para lugar nenhum. Tá? Então, é o que eu costumo dizer. É igual GPS, né? Se você quer ir para um endereço, se você não colocar o endereço, o GPS vai ficar doido, vai ficar lá andando para lá e para cá e não vai te levar para lugar nenhum. Mas quando você coloca o endereço, o GPS vai lá e te leva para o endereço que você quer. Então, por isso que a gente precisa ter o objetivo, saber aonde que a gente quer chegar. Então, você precisa definir, eu quero isso. Você quer fazer uma viagem de férias no final do ano? É sua prioridade? Coloca no papel, coloca no seu quadro dos sonhos, coloca como prioridade de vida que você quer realizar esse sonho nas férias, ou você quer fazer uma festa, ou você quer comprar uma casa. Então, defina as prioridades da sua vida. Isso é muito importante, porque quem não tem prioridade, qualquer coisa serve. E a probabilidade de você fracassar no seu planejamento, se você não tiver prioridades, é muito grande. Aliás, as pessoas fracassam nos planejamentos por não ter prioridades. Por, não, não tenho prioridade, então não vou juntar, não vou fazer isso, não preciso, né? Quem sabe um dia eu ganho na Mega Sena, quem sabe um dia eu faço um negócio que bombe.
Então, assim, às vezes as pessoas buscam alternativas, coisas rápidas. E outras coisas que a gente tem que fazer é buscar conhecimento, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui é buscar conhecimento, é buscar realmente é, entender, saber o que fazer, porque eu também tenho visto, eu vejo na minha vida inteira financeira quantas pessoas perdem muito dinheiro, tanto com investimento como decisões erradas financeiras, né? Porque não tem conhecimento mesmo. E aí acaba, é melhor fazer, vou fazer isso, acha que é o melhor, né? Aí toma decisões erradas e quando vê, tomou a decisão errada, e aí é muito dinheiro que a gente joga no ralo mesmo, tá? E tomar boas decisões. Essa é a mais importante, tomar boas decisões. Precisamos entender quais são as boas decisões, as melhores decisões da nossa vida, para que a gente realmente faça um bom planejamento, tá? E como que a gente pode tomar boas decisões? Eu costumo dizer assim, nós temos dois sistemas, gente, desculpa, não, não posso aqui agora. Nós temos dois sistemas, o sistema um e 2. O sistema um é aquele sistema da impulsividade, da emoção, aquele sistema que a gente, do automático, que a gente compra no automático, a gente vai no shopping, sai sem uma lista, sem nada. Aí você chega numa loja, vê uma promoção, vou comprar. Nossa, aí comprou aí, achou uma blusa, né, que você gosta, aí em vez de comprar uma, compra três, cinco, seis. Então esse é o sistema automático, né? Aquele sistema que a gente compra pela emoção, rápido, a gente não pensa. E tem o sistema 2 que é aquele sistema lento que a gente usa, né, que a gente usa a razão, né, a gente se esforça, a gente vai para um shopping já sabendo o que que a gente vai fazer, o que a gente vai comprar, a gente já fez uma pesquisa de preço, então é um sistema que a gente realmente precisa acionar, tá? É o sistema 2. E como que a gente aciona o sistema 2? Fazendo perguntas. Se pergunte o tempo todo. Eu preciso realmente comprar isso? Né? Isso não vai afetar os meus projetos, meu planejamento, minha prioridade. Eu costumo sempre, quando alguém começa a me atentar com alguma coisa, eu falo, não, não está na minha prioridade, não está na minha prioridade. Começa a fazer isso, porque a gente sai das prioridades também. Porque a gente quer viver, a gente quer fazer as coisas. Eu também faço isso. Mas quando, né, a gente vai se policiando, fazendo, mas realmente eu preciso, né? Preciso comprar. Eu vou usar isso, eu não, né? Às vezes a gente quer, só porque tá barato, né? Vai ter outras promoções. E se eu gastar, vai atrapalhar meus projetos? Então, é muito importante você fazer sempre essa pergunta para sempre estar acionando o seu sistema 2. O sistema 2 é um sistema que a gente precisa estar o tempo todo, né? Alerta, alerta. Quando a gente agir como sistema um, a gente aciona o 2, fazendo essas perguntas o tempo todo, tá? Faça e refaça, refaça e refaça. Quantas vezes vocês compraram e tá lá, usaram uma coisa uma vez, tá lá no seu armário? Eu sei porque eu faço, eu já fiz isso muitas vezes, né? A gente compra lá uma roupa, compra lá um sapato, compra, tem um sapato que eu não usei, na mudança, eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? Então, são essas coisas que a gente tem que realmente entender se precisa, porque isso vai afetar o seu planejamento, né? R$ 200, R$ 300 que você deixa de comprar um sapato, você pode investir, né? Ah, mas só isso, gente, a gente começa com pouco mesmo, né? Quando a gente começa com muito, não, tá? Quem é investidor aqui começou aos poucos, né? Então é muito importante que vocês sempre acionem o sistema 2, tá? E aí, a fórmula da riqueza. E qual que é a fórmula da riqueza? É essa aqui, ó. Sua renda e seus ativos, que são ativos. Os ativos são tudo aquilo que te traz renda, tá? Que te traz rendimento. Então, por exemplo, se você tem um imóvel que você aluga para alguém, ele é um ativo. Não é o imóvel que você mora. O imóvel que você mora é um passivo, ele tira dinheiro de você. Você tem que pagar tributo, pagar condomínio, pagar manutenção, tal. Mas se você tem um imóvel que você aluga, ele é um ativo. Ou se você tem investimentos, né? Dinheiro lá no banco, investido, né, na corretora, investido, é um ativo, porque ele te dá rendimentos. Então, esses ativos que você tem, mais a sua renda, ela tem menos o que você gasta, é o resultado da riqueza. Então, você tem que sempre gastar menos do que a soma da sua renda e dos seus ativos.
Então, por isso que eu falo, quanto mais ativos você começar a ter a partir de agora, quanto mais ativos você começar a criar a partir de agora, investimentos, coisas que te trazem dinheiro, né, mais rico você vai estar. E quanto menos você gastar, porque aí essa conta realmente vai ficar bonita, né? Então vai sobrar, então por isso que a gente precisa fazer sobrar o dinheiro para a gente comprar ativos e não passivos, tá? Então, toda vez que você for sair, você pensa assim, ai meu Deus, você quer passivo ou ativo? Um carro, por exemplo, é um passivo, né? Quando você vai comprar um carro maravilhoso, lá, importado, enfim, é um passivo. Eu falei ativo, né? Não, é um passivo, a não ser que você aluga o carro, né? Para alguém. É um passivo. Ou seja, porque ele vai te tirar dinheiro, você vai ter que pagar a manutenção dele, PVA, seguro, enfim. Então, pense duas vezes antes de comprar passivos, tá? Comprem sempre ativos. São os ativos que vai. E sua renda, né? Invista em você também. Invista na sua profissão, invista no seu crescimento profissional. Porque são essas duas coisas que vão fazer você realmente fechar a conta da riqueza, tá? Então, é muito importante você sempre pensar, né, nos ativos e não nos passivos. E como é que a gente faz um bom planejamento, gente? Primeiro, ter um método, né? A gente precisa de um método, porque sem método também a gente não vai conseguir se planejar, não vai conseguir ir para lugar nenhum, tá? E uma das coisas do método, né, o início do método é você fazer um diagnóstico financeiro, é você entender como que está a sua vida financeira hoje. Porque outra coisa que né, quando eu faço o planejamento para o meu cliente, né, quando eu estou fazendo o planejamento para ele, a primeira coisa que eu quero entender é como que está a vida financeira e ele não sabe. A maioria das pessoas não sabe. Às vezes até faz planilhas, mas ela só faz planilha, só coloca ali na planilha, ela não executa a planilha. Então, é muito importante você entender como é que está a sua vida financeira, né? Porque na hora que você entende, que você faz o raio-x da sua vida financeira, você vê realmente como está a sua vida financeira, aí sim você vai conseguir tomar as melhores decisões financeiras, né? Senão não adianta, né? Saúde não é assim, você só vai tomar um remédio se você descobrir qual que é a doença que você tem, né? Então, faça um diagnóstico, veja como é que está a sua vida financeira. Depois defina seus objetivos de curto, médio e longo prazo, tá? Que é outra coisa muito importante. Aí, depois que você definir os seus objetivos, você vai fazer os ajustes necessários. Cortar o que tem que cortar, reduzir o que tem que reduzir, trocar o que tem que trocar. Então, são técnicas, um método que a gente utiliza para que você consiga organizar a sua vida financeira e fazer sobrar dinheiro, tá? Planejar, e aí, depois que você tem a visão de tudo, a gente faz um planejamento e executa. Que também não adianta fazer todo o planejamento, fazer tudo isso que a gente está falando aqui e não executar. Deixar lá só no papel e morrer, tá? E como eu disse que não é algo fácil, né? Não é algo que simples, a gente precisa ter persistência. A gente precisa ter persistência e é uma persistência diária, diariamente. A gente precisa realmente revisitar a nossa vida financeira, ver como é que está, os nossos objetivos, nossos sonhos e ver se está dentro do que a gente planejou, tá? Então, um bom planejamento principalmente você ter visão e clareza da sua vida, como está a sua vida hoje, tá? E aí eu gosto de fazer essa definição de metas para quem está começando ou para quem está recomeçando, para quem quer ter um norte. Lógico que quando eu faço um planejamento para o meu cliente, eu vejo a realidade dele, né? Então, cada um tem a sua realidade. Mas esse é um bom começo, né? É um bom começo para te ajudar a ter um norte, falar assim, poxa, o que que eu faço? Eu tenho que viver, eu também quero, né, viajar, né? Eu também quero fazer uma festa, eu também quero jantar fora, não tem problema, só você organizar aí suas metas. Então a que a gente utiliza, que eu utilizo, que esse inclusive é uma definição do Gustavo Cerbasi e do Bruno Perini também. Eles têm mais ou menos muito parecido dos planejadores financeiros, tá? 60% da sua renda vai para despesas essenciais. Os seus gastos vai para despesas essenciais.
O que são despesas essenciais? Tudo que você não vive sem. Então, por isso que quando você tem que fazer você faz seu diagnóstico, você tem que colocar lá quais são as suas despesas essenciais, tudo que você não vive sem. Aí a pessoa às vezes pergunta assim, Elô, e salão é uma despesa essencial? Depende, às vezes você vive sem. Se você viver sem, não é. Mas se você não viver sem, se você tiver que pintar o cabelo, ou fazer alguma coisa no salão, ou cortar, né? Cortar o cabelo e tal, então, né? Tem que estar dentro das suas despesas essenciais. Então, despesa essencial também é muito particular de pessoa para pessoa, tá? 10% você vai separar para o seu lazer, fazer sair, fazer suas viagens não, fazer seus passeios, né? Fazer jantares, receber pessoas. 10% você vai juntar para a sua independência financeira, tá? É juntar mesmo para lá, para longo prazo. 10% para os seus objetivos de curto, médio prazo, aí a troca de um carro, você vai juntar, né? Às vezes você quer trocar seu carro daqui 2 anos, já é curto prazo, fazer uma festa. 5% para educação contínua, que é a compra de um livro. A educação contínua é diferente de escola, dos nossos filhos, tá? É essencial. A educação contínua é essa que a gente compra um curso na internet para aprimorar a sua profissão, para você melhorar, ter mais conhecimento no que você faz. E 5% para você torrar aí, deixar de caixa livre, você fazer o que você quiser. Então, faça esse balanceamento na sua vida financeira, né? Defina essas metas que vai te ajudar muito, muito a você começar, pelo menos, a se organizar, tá? Então, é importante que você tenha metas, porque senão é aquilo que eu falei. A essencial vai virar 90%, 100% dos seus gastos. Então, é muito importante que você defina a meta, para você justamente saber, né, onde que o dinheiro está indo. Tanto que, hoje em dia, quando a gente vai fazer planejamento, primeiro, olha, primeiro a gente tem que definir, a gente define o que a gente quer fazer da nossa vida e não o que a gente quer ter. Poxa, quais são os seus sonhos de realização de vida? Ah, eu quero morar fora, eu quero fazer um ano sabático, eu quero. Então, primeiro defina tudo que você quer fazer. E depois defina o custo de vida que você pode ter que não afete as coisas que você quer fazer na sua vida. Então, às vezes, quanto menor o seu custo de vida, mais vida você vai ter, mais coisas você vai poder fazer da sua vida. Porque a gente leva o que dessa vida, gente? A gente leva isso, né? A gente leva a vida. Não é o apartamento que a gente comprou, o carro do ano que a gente comprou. A gente leva as coisas que a gente viveu, que a gente está vivendo. Então, inverta, né? Inverta no planejamento. Quando você for fazer as suas metas, primeiro comece com as metas que você quer viver, realizar para você. E depois das coisas que você quer ter, tá? De material. Você vai ver que você vai viver muito mais. Você vai ter muito mais qualidade de vida, né? Do que você for aumentar, né, seu padrão de vida demais e aí não sobrar, só ficar lá todos os meses só pagando conta. E aí começa, qual é o melhor investimento? Né? Qual é o melhor investimento, Heloísa? Sim, é outra pergunta que todo mundo me faz. Qual é o melhor investimento? Não existe o melhor investimento, tá? Existe o melhor investimento para você, para o seu objetivo. Então, não adianta você falar assim, eu não, né, eu recebo muita ligação, fala assim, aplica aí para mim no melhor que você tiver. Não dá para eu aplicar no melhor que eu tenho, tá? Então vai depender muito, muito, muito realmente do seu objetivo, do objetivo que você tem de vida, tá? Então, para cada objetivo existe um bom investimento. Sempre é assim. Se você chegar num banco, com o seu gerente ou com um assessor, perguntar para ele qual é o melhor, ele já falar, não, então esse investimento aqui maravilhoso, já desconfie, tá? Já desconfie, porque não existe um investimento para cada objetivo, tá? Não pense que existe o melhor, tá? Mas existem os melhores para o seu objetivo, com certeza. E aí, o que, que a gente avalia, né? O que, que vocês têm que avaliar antes de fazer qualquer tipo de investimento? Antes de qualquer coisa, você tem que entender o seu perfil. Esse perfil que eu coloco aqui, né, que é aquele que você faz lá no banco,
conservador, que você faz um questionário no banco, sabe? E aí, ou na instituição financeira, porque é obrigatório. O Banco Central, ele obriga você a fazer esse questionário para a gente entender, até para uma proteção, inclusive, para para um investidor, né? Uma proteção que o assessor, o gerente, o consultor, a pessoa que vai te indicar um investimento, ele não extrapole, né? Se você deu que você é muito conservador, ele não coloque lá algo muito arrojado para você. Então, é uma, é algo que dá, é proteção, é algo que vai te proteger aí, né, de alguns, sei lá, de alguém que quer agir mais de má fé, tá? Mas eu costumo dizer o seguinte: apesar de muitas vezes o seu perfil poder dar moderado, arrojado, ou conservador, você tem que avaliar se o seu objetivo, né, para o seu objetivo, o que, que é melhor, ser mais conservador, ser mais moderado ou ser mais arrojado. Então é muito importante. Ah, mas como é que eu vou ver isso, Elô? Como é que eu vou saber se eu vou ser mais conservador? Então, assim, pense sempre assim. Todos os objetivos que você tiver de curto prazo, você tem que ser conservador. Você pode ter o perfil mais arrojado que for, mas se o seu objetivo é de curto prazo, seja conservador. Você vai buscar investimentos bem conservadores. Por quê? Ô, gente, porque se acontecer alguma coisa e você tiver em algo mais arrojado, seu plano, né, para seu objetivo é por água abaixo. Porque o arrojado pode cair, despencar no curto prazo. Aí você vai querer tirar correndo e vai fazer uma escolha errada. Aí é outra decisão ruim. Então, investimentos, sabe aquela reserva de emergência, que a gente não vai, precisa ter uma reserva de emergência, tem que ser conservadora, porque ela tem que estar pronta para você a qualquer momento e ter liquidez. O que é ter liquidez? Você tirar rápido e sem você tirar rapidamente aquele dinheiro sem perdas. Então você precisa ser conservador, tá? Moderado, aí você já pode ser aqueles seus planos de mais médio prazo, né? E arrojado para os seus planos de longo prazo. Aí longo prazo que eu digo é 10 anos para cima, tá? Então, sempre avalie não só o seu perfil, tá? Sempre avalie também o seu objetivo, se o seu objetivo está dentro do perfil necessário, porque senão realmente você vai fazer escolhas erradas também, tá? E quais são os objetivos que você tem que olhar aí? Objetivos de curto, médio e longo prazo. Né? Os objetivos sempre você tem, o objetivo do investimento sempre tem que ser, ó, escrevi errado aqui, gente, desculpa, ó, médio prazo, médio prazo. Então você tem sempre que definir os prazos. É isso que vai definir se seu objetivo, se seu investimento vai ser mais conservador, mais moderado ou mais arrojado, tá? E momento de vida também. Às vezes você já está aposentada. Então, quando você já está aposentado, não adianta, você não pode ser muito arrojado, você não pode ser arrojado, você já vive daquela renda de aposentadoria, né? Você já está vivendo daquele dinheiro que você juntou. Então, você também não pode ser muito arrojado, porque se o dinheiro oscilar, pode, né, trazer dificuldades para você, né? Pode ser ruim para você. Então, pense muito no curto, médio e longo prazo, seu momento de vida, no que você está vivendo hoje, tá? E aí é a clareza, né? Então, quando eu falo assim, tenha clareza dos seus objetivos, tenha clareza do que você quer, porque você só vai fazer boas escolhas de investimento, gente, só se você tiver clareza do que você vai fazer com esse dinheiro. Porque assim, eu também já vi muita gente perder muito dinheiro, que muitas vezes fala para mim assim: ah, não, esse dinheiro é para longo prazo, pode deixar investido aí por 10 anos, é só para eu tirar aí daqui 10 anos, quando eu me aposentar. Aí passou um ano, 2 anos, simplesmente, ah, Elô, agora eu resolvi comprar uma casa. Ou seja, fizemos investimento de longo prazo, muitas vezes esse investimento ficou preso, muitas vezes ela teve que, para resgatar esse dinheiro, tem perdas, ou está no momento ruim de sair. Então, a clareza dos objetivos. Então, você precisa ter para fazer boas escolhas. Se você não tiver clareza, seja conservador. Aplica no Tesouro Direto, Selic. Não faça gracinha. Se você não tiver clareza do que você vai fazer com aquele dinheiro, se você não tiver clareza, seja conservador, tá? Não mexa com produtos mais arrojados ou moderados, se você realmente não tiver convicção
de que esse objetivo é realmente de médio ou longo prazo. Senão você vai perder dinheiro, vai, né, ficar bravo aí com o seu assessor, com o seu gerente, enfim. Então, acho que sim. Essas escolhas, esse conhecimento, você precisa ter, tá? Esse conhecimento você precisa adquirir. Por quê? Porque na hora que você sentar com o seu assessor, na hora que você sentar com o seu gerente, você saiba conversar com ele. Você não precisa saber o investimento propriamente dito, mas você precisa saber a escolha que você está fazendo. Tá? Então, vocês têm que saber o que, que é um investimento conservador, o que, que é um investimento moderado, o que, que é um investimento arrojado. Você tem que saber que você precisa entender dos seus objetivos, senão você vai fazer escolhas erradas. Tá? Então, pense muito nisso, muito mesmo. Não delegue totalmente. Lógico que a gente delega, quando a gente confia muito na pessoa, que a pessoa já está ali, a gente já, né, já tem um grau de relacionamento, a gente acaba delegando. Mas é importante que você tenha essa clareza, mesmo com pessoas que você confia, tá? Que aquela pessoa que você confia, às vezes, ela acha que ali é melhor para você, né? E aí, num determinado momento, não foi melhor para você. Então, pense muito nisso, tá? E aí, quais são os investimentos, né, para cada objetivo? Aí são inúmeros. A gente tem uma gama de investimentos aí para cada objetivo. Eu gostaria muito de ficar aqui falando de cada um desses, mas olha, essa live que eu fiz hoje, né, é uma live de 50 anos para abrir a cabeça das pessoas que estão aí chegando próximo da cidade, estão chegando aos 40, que daqui a pouco, porque 40 para 50, ó, é tão rápido que a gente nem percebe, né? Então, mas que, né, motive a querer olhar para esse lado das finanças, motive vocês a olhar para o seu lado financeiro, que é muito importante, a se planejar, não importa o momento que você está vivendo. E não tem como eu falar realmente de todos os investimentos aqui, por isso, na próxima quarta-feira, eu vou fazer uma segunda aula que é só sobre os investimentos, para quem, né, quer se aprofundar um pouco mais sobre cada investimento, para cada perfil, para cada objetivo, tá? Aqui eu coloquei os principais, os mais conhecidos, que é o Tesouro Selic, né? Então, assim, quando a gente fala de investimento conservador, o mais conservador, o mais de todos, o que está no topo da lista é o Tesouro Selic, que é um título público do governo. Então, se o governo quebrar, o título quebra também, né? Mas eu estou falando isso porque é mais fácil. Se o governo quebrar, as empresas, já lá, os bancos já quebraram, enfim. Já é porque a situação está muito complicada mesmo. Então, ele é considerado o investimento mais conservador do mercado. Então, ele tem que servir como base para as suas escolhas, tá? Então, se a Selic hoje está 13,25, se a Selic está 13,25 hoje, você precisa entender que seu investimento tem que ser acima de 13,25, né? A não ser que o seu investimento esteja moderado, arrojado, em algum momento ele pode estar abaixo, mas no médio e longo prazo ele tem que estar acima que a Selic, tá? O que é a Selic? É a taxa de juros de mercado, né? O Banco Central, a cada 40 dias, faz uma reunião, define qual que vai ser uma é, decide qual que vai ser a taxa Selic para poder, né, se basear aí como taxa para todos os empréstimos, enfim. Então, um mecanismo de controle de inflação a Selic. Então, você não precisa saber tudo isso, você precisa saber quanto é que está. Eu falo, cliente precisa saber quanto é que está. Vai lá no Google e olha que a Selic está 13,25. Ah, então meu investimento tem que estar melhor que isso. Se for conservador, tá, gente? Se for moderado, acho que você tem que olhar num prazo mais longo, tá? Num prazo mais longo, porque em momentos moderados e arrojados pode estar abaixo aí em determinado momento, mas realmente, né, no médio e longo prazo tem que estar acima. E aí tem o Tesouro Pré. O que é o Tesouro Pré? Aquele que já te paga uma taxa certa. Você vai lá no Tesouro e ele fala assim, eu te dou 12% ao ano. Então você já compra, faça sol, faça chuva, Selic pode cair, pode subir, você vai sempre receber aquele valor no vencimento. Se você resolver sair antes, se você resolver sair antes da data, esse tesouro esse pré pode ter prejuízo, deságio, prejuízo. Então é muito importante você saber
que você só vai ter o rendimento exatamente que você contratou no final. Ah, Heloísa, mas eu não posso ter ágio? Pode, pode. Por exemplo, quem está comprando o título pré agora, né, pré-fixado agora, a 12, 13%, provavelmente daqui a um ano, quando a Selic cair, a Selic está caindo, tá, gente? Por isso que eu estou falando isso, que já está com uma tendência de queda a Selic aí. Quando a Selic já tiver a 9, que é a projeção para a Selic no próximo um ano, né, no final do ano que vem, quem tiver com um título de 13, ele vai estar valendo dinheiro, porque todo mundo vai querer esse título. Então, por isso que é bom estar comprando esse título pré agora, porque existe uma tendência da taxa de juros começar a cair. Então, se você puder pré-fixar agora, para daqui 3, 4, 5 anos, não adianta pré-fixar para um ano, tá? Porque aí não vai ganhar nada, porque a Selic continua, tá alta e vai continuar alta no próximo ano ainda. Vai cair aos poucos. Mas, se você tiver um prazo de 3, 4, 5 anos, acho que é bem legal você comprar títulos aí mais longos. Aí tem Tesouro IPCA, títulos de emissões bancárias, aqueles famosos CDB, LCI, LCA, letra de câmbio, LC. Então, tem vários que estão dentro do Fundo Garantidor de Crédito também, que é considerado muito conservador. Por quê? Porque tem o Fundo Garantidor de Crédito. Qual que é o Fundo Garantidor de Crédito? Daquele, caso a empresa, o banco quebre, né, o fundo garante até 250 mil por instituição e até 1 milhão por CPF. Então, se você tem 1 milhão, divida sempre em 250 mil, é, 250 mil por instituições diferentes, tá? Então, muito importante também se está dentro do fundo garantidor. Agora, CDB, LCI, LCI e LCA tem com liquidez e sem liquidez, aquele que fica preso por um tempo, e aí, quando fica preso, vai te pagar melhor, ter taxas melhores, por isso que você tem que ter a clareza dos seus objetivos de curto, médio prazo. LCI e LCA também. E tem com liquidez também, tá? Então, mas vai te pagar menos. Então, quando você abre mão da liquidez, você vai ganhar mais recurso, vai ganhar mais dinheiro, tá? Você vai ganhar mais rendimento. Temos os títulos privados, tá? O que são títulos privados? O nome já fala. Títulos privados que uma empresa privada, uma Petrobras, uma CEMIG, uma Vale, emite um título, né? Em vez de ela ir lá no banco e tomar empréstimo de um banco, ela vai, o que ela faz? Ela emite, ela tem que ter esse capital aberto, CSA, tá? Ela emite um título e as pessoas investem nesse título, compram os títulos dela, ela se capitaliza para fazer um projeto, né? Aí pode ser debêntures, ou CRI ou CRA. CRI é para empresas que fazem projetos imobiliários, CRA que fazem projetos agropecuários, tá? E debêntures, projetos de infraestrutura, de vários. E a maioria das debêntures são incentivadas, não a maioria, mas muitas são incentivadas, o que quer dizer debêntures incentivadas não tem imposto de renda, é isento de imposto de renda. Então, é bem legal. O CRI e CRA também são isentos, assim como eu não falei, LCI e LCA também não tem imposto de renda. Tá? Então, são boas opções, porém, tem risco. Né? O risco qual é? O risco da empresa. Se a empresa quebrar, se a empresa tiver um problema, aí a debênture também pode, ou a CRIA também pode ter um problema. Então, é muito importante diversificar sua carteira e escolher boas empresas. Né? Então, às vezes, até escolhendo boas empresas, tem problemas no meio do caminho. Então, a diversificação é muito importante. Temos os fundos de investimento. Para quem não quer ter problema, trabalho, de ficar escolhendo título privado, título de CDB, LCI, escolhe um fundo. Tem bons gestores que vai ali, bons gestores que vai te é, que vai fazer já, montar já um fundo, e ele acaba sendo menos arriscado, porque, dependendo do fundo, lógico, porque ele é diversificado, ele já tem muitos papéis ali dentro, então é uma boa opção. Tem as ETFs também, as ETFs nada mais são que fundos negociados em bolsa, tá? Então, a gente fala fundos para ficar mais fácil. Mas, por exemplo, você quer aplicar, por exemplo, vamos supor, Elô, eu quero aplicar no SP500. Qual que é o SP500? O SP500 é a Bolsa Americana. Mas eu tenho que abrir uma conta lá fora para aplicar no SP500? Não, a gente tem ETF que replica a carteira do SP500. Então, ao invés de você, né, abrir uma conta lá fora, investir na SP500 e tal, você pode buscar uma ETF. ETF existe para todo um monte de ETFs aí que são negociados em bolsa, também tem que saber fazer escolhas certas. Os fundos imobiliários, e aí aqui, ó, daqui para baixo, ETF, fundo imobiliário e ações é risco, investimento de longo prazo, tá?
E aí, na próxima semana, eu vou falar sobre cada um de uma forma mais trabalhada, não tão apressada assim, falar para vocês entenderem melhor como fazer boas escolhas de cada um desses investimentos, tá? E a previdência, né, para quem aí está buscando aposentadoria, está buscando, né, querer se programar uma aposentadoria, né? A gente tem lá o INSS, que é um sistema falido, né, que infelizmente vai se acabar. É a tendência, porque, né, a gente está vendo aí uma mudança de como é que eu posso falar? É, as pessoas, antigamente, o que acontecia? As pessoas, nós tínhamos muitos jovens trabalhando. Quem alimenta o INSS? São as pessoas que estão trabalhando no mercado de trabalho, tá? Eles que estão pagando o INSS para quem está se aposentando, né? Só que as pessoas começaram a ter menos filhos, então a gente tem e as pessoas começaram a viver mais tempo, né? Então ela se aposenta e fica mais tempo aposentado. Então essa mudança é, de ter menos pessoas ali contribuindo e mais pessoas vivendo mais, está fazendo com que o sistema uma hora vai, né? Apesar de algumas mudanças, já teve aí de aposentadoria, né? Aumentou idade, tudo. Apesar de tudo isso, ainda é um problema muito sério. Isso não vai acontecer na nossa geração agora, mas pode acontecer na geração dos nossos filhos. É muito importante que a gente faça isso, inclusive, para os nossos filhos, né? Por isso, nós temos a previdência privada, que muitas vezes foi taxada como uma coisa ruim no passado, porque eram péssimas mesmo, né? Os bancos vendiam da forma errada um PGBL, um VGBL. Então, é muito importante você entender o que é um PGBL, o que é um VGBL, para não fazer uma escolha errada, né? Recentemente, eu peguei, eu nem sei se ela está aqui, mas assim, ela na live que eu fiz falando dos três, eu vi ela, depois ela me contactou, né? E ela falou, Elô, eu acho que eu estou fazendo errado. E estava realmente. Gente, ela ia perder 100 mil reais. 100 mil reais. Se a gente não pensasse de fazer essa alteração, porque ela estava aplicando no PGBL. E o PGBL ele só foi feito para pessoas que para as pessoas que precisam do benefício fiscal. E, no máximo, investir nele no máximo 12% da renda tributável. Tá? Então, mais do que isso é perda de dinheiro. E ela só investia no PGBL, e aí ela ia perder muito dinheiro, a tributação dela estava muito alta, mas isso eu tenho que falar numa live sobre, né, sobre o PGBL, sobre o VGBL. O PGBL é para todas as outras pessoas. Hoje em dia é muito bom. Eu gosto muito de usar os dois como uma forma de investir para a aposentadoria. Só para longo prazo, nunca para curto prazo. PGBL, VGBL, gente, é acima de 10 anos, nunca abaixo disso. Se você chegar numa instituição financeira e alguém te oferecer, a não ser que você esteja fazendo para uma sucessão patrimonial, para deixar já para os seus filhos, você já quer é, passar um valor para alguém, tá? Já destinar, aí tudo bem. Você pode usar isso como a Previdência como essa ferramenta, o PGBL como essa ferramenta, porque ela não entra em inventário. Mas fora isso, tá? É acima de 10 anos. Invista da maneira certa. Não invista da maneira errada. Se alguém te oferecer, falar, não, você pode fazer para 5 anos, 3 anos, já está errado. Se for para finalidade de aposentadoria, já está errado, tá? 10 anos, só começa a ficar bom acima de 10 anos, porque ela não tem come cotas, ela não tem imposto de renda, ou seja, só no final. Você pode escolher uma tabela regressiva que com 10 anos cai para 10%, então, ok? Então, só para prazos longos, tá? Não escolha PGBL e nem VGBL para curto prazo. E aí eu queria, né, finalizar aqui com uma frase do autor, do Morgan Housel, que é o autor do best-seller da Psicologia Financeira. É um livro que eu indico para todo mundo, porque investir muitas vezes mexe muito com a nossa emoção, né? A gente faz muitas escolhas erradas, planeja errada, porque a gente não tem a psicologia do investimento. E ele fala: ter um bom desempenho financeiro não depende do que você sabe. Então, não importa o que você sabe, se você é muito bom sobre finanças, você sabe tudo sobre investimento.
tão ou de tão quão inteligente é ou quanto você estudou. Depende incrivelmente mais de saber controlar o seu comportamento e evitar as armadilhas da ganância e do medo. Gente, eu adoro essa frase. Porque é isso daí, isso que acaba com qualquer planejamento, tá? De qualquer pessoa, tá? É a falta do controle do comportamento, tá? E as armadilhas aí da ganância, sabe aquela pessoa que está sempre querendo ganhar, 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 acaba perdendo tudo, né? Aqueles day trade que fica ali, que fica ali querendo ganhar dinheiro, tipo um cassino, fazer, porque por isso que as pessoas acham que ações é cassino, né? Então, porque querem ganhar dinheiro no curto prazo, e não é assim que se ganha dinheiro, não é assim que se investe bem, com inteligência. Investir em inteligência é fazer uma boa carteira diversificada. Então, printem essa tela, printem essa frase, sabe? E olhem assim, realmente é isso que vai fazer você ser um bom investidor, ter um bom planejamento, fazer algo bom, né, do seu dinheiro ou não, tá? Então, você tem que aprender realmente, não é o melhor, não é saber, porque se você for querer entender de como que funcionam os investimentos todos, você vai ficar doido e não vai entender, tá? Aí as pessoas às vezes elas desistem de investir porque acham complicado. Não é complicado, é fácil investir. A gente só precisa ter um caminho, tá? A gente só precisa ter uma direção. E aí vocês realmente vai ter a vida que vocês querem. E aí eu termino aqui perguntando para vocês como que seria a vida dos seus sonhos, né? Imagina que você está ali olhando seu extrato bancário, está exatamente com o valor que você sempre quis ganhar, que você merece ganhar, que você consegue planejar os seus sonhos, fazer a viagem que você sempre sonhou, fazer, né, estar onde você sempre quis estar, né, ter uma aposentadoria maravilhosa, chegar lá com seus 70, 80 anos, poxa, com uma aposentadoria boa, que você fala, nossa, que bom que eu até que cheguei com essa idade, estou bem, estou, né, que bom que eu assisti aquela aula de Elo, aquela aula no dia 18 de setembro de 1900, de 2023, que bom que eu consegui que eu assisti aquela aula, que naquele momento eu tomei a decisão de mudar e ter uma vida feliz aos meus 70, 80 anos, uma aposentadoria feliz, ou comprar a casa, ou realizar os meus sonhos. Então, a única coisa, né, que você precisa, né, ter, fazer, é realmente tomar a decisão de fazer isso. E aí é o convite que eu faço. Tomem essa decisão. Eu estou aqui para ajudar, né? Eu quero. Essa aula foi só para abrir seus olhos, mas eu faço a parte né, de acompanhamento. Eu não falo nem mais que é mentoria, que é planejamento, acompanhamento. Eu faço essa parte de acompanhamento individual e faço também de grupos, tá? Na próxima semana eu vou abrir uma turma em grupo, tá? Então eu vou dar essa aula sobre investimentos para que as pessoas, né, entendam, vejam meu método, vejam a maneira como eu ensino, a maneira como eu trabalho. E aí quem quiser entrar no grupo ou simplesmente fazer o individual, estou, né, de portas abertas para ajudá-lo a realizar seus sonhos, a ter uma vida plena, uma vida próspera, uma vida feliz. Eu acho que é isso que a gente veio para esse mundo, é realmente ter uma vida feliz, ter uma vida ok, ter uma vida boa, uma vida que realmente vale a pena, tá? Então, assim,